36. Diz assim a palavra do nosso Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Meu Deus, em tua presença, rogamos mais uma vez, nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra. Meu Pai, tu sabes o que nós mais queremos e necessitamos é de uma direção que venha do Senhor, porque em ti, Senhor, está toda a sabedoria. Meu Deus, tu és capaz de ver o nosso passado, tu vê o nosso presente e tu sabe o que acontecerá no dia de amanhã, no futuro. Pai, e é com essa certeza que nós clamamos a ti nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua santa palavra, que é o teu plano revelado para nós. E que nessa noite, Pai, a tua igreja, todos nós aqui, Senhor, exaltemos e louvemos o Senhor pela a grandeza dos teus planos. Pai, seja conosco, dá-nos o entendimento, dá-nos a graça para compreendermos aquilo que a tua palavra aqui nos ensina. Pai, eu te peço assim, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, há uma tentação que nos ronda de perto. A tentação de termos sempre uma resposta certa e pronta para muitas coisas que nos acontecem. Eu acho que todos nós buscamos, de alguma forma, explicar algumas coisas que, na verdade, são inexplicáveis para nós. A gente faz algumas perguntas que é difícil de responder, né? E que nós não temos uma resposta. Mas sabemos de uma coisa, que nós temos o Deus soberano que está no controle da história e que nos seus decretos eternos, naquilo que Ele planejou eternamente, Ele vai cumprir da melhor forma possível, porque Deus é bom. Isso me faz lembrar de um homem justo e temente a Deus, que servia ao Senhor, homem íntegro, que tinha uma reputação ilibada, um servo do Senhor que tinha filhos, né, e cuidava tão bem dos seus filhos, irmãos, que antes que os seus filhos confessassem os seus pecados, ele já estava oferecendo a Deus sacrifícios. Esse homem era Jó. Jó, homem temente a Deus, homem íntegro. Mas quando nós observamos a história de Jó, irmãos, nós fazemos alguns questionamentos da perspectiva do ser humano normal, comum como eu e você, né? O que levou Deus a permitir tudo aquilo na vida de Jó? Meus irmãos, da perspectiva de Jó, havia simplesmente um grande mistério. Por que aquilo havia acontecido sobre a vida dele? Ele não sabia. Alguns que chegavam para ele para tentar dar uma resposta simples, como muitas vezes chega para você e para mim, disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Outros chegaram e disseram: Jó, o que você está passando é consequência de algum pecado que você não confessou a Deus. E por você não ter confessado a Deus, Jó, você está sofrendo tudo isso aí. Meus queridos irmãos, Jó passou por um momento de muita provação, muito difícil, e que o tempo todo no livro dele nós percebemos Deus ali, irmãos, sem dar muitas explicações. Até que no final da história fica bem claro uma coisa para Jó: o que Deus planejou ninguém pode frustrar, e que Ele está no controle da história, fazendo o que lhe apraz. E há muitas coisas que Ele vai realizar que nós não vamos ter entendimento nenhum, nós não vamos saber por que Ele está fazendo o que está fazendo. E Jó apenas diz da sua experiência com a provação que teve: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó revela que durante aquela provação que Deus lhe permitiu, Jó amadureceu, Jó cresceu, Jó se tornou o seu relacionamento mais estreito com Deus, por conta de tudo que ele experimentou. Meus queridos irmãos, a história de Jó nos mostra que Deus tem planos que nós não conseguiremos entender. Para que nós compreendamos, irmãos, que quem está no controle da nossa vida, da nossa família, dos nossos negócios,
do nosso amanhã é Deus. Aí você poderia dizer, pastor, por que Deus faz assim? Por que Deus não é tão claro, tão cristalino para nós, que nós possamos entender claramente o que Ele está fazendo? Para que você reconheça que Ele é Deus, que Ele é maior do que você, que Ele não é do tamanho dos seus pensamentos ou da sua cabeça, Ele está para além do teu entendimento. Meus irmãos, aqui nesse texto que nós lemos, nós encontramos Paulo chegando a dar um brado de louvor a Deus. Esses versículos que nós acabamos de ler, eles são chamados de doxologia, que é uma palavrinha grega que significa louvor a Deus. Depois de ter exposto o Evangelho e do plano que Deus revela em Cristo Jesus para a salvação do seu povo, Paulo então para por um instante e começa a exaltar a Deus, a sabedoria de Deus, e ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Paulo diz isso, irmãos, porque dentro do plano que Deus estabeleceu para a nossa salvação, Deus também havia estabelecido um plano para salvar os judeus, aqueles sobre quem estavam ali as ordens de Deus, os preceitos de Deus. E o modo que Deus faria isso seria simplesmente salvando a nós, que somos gentios, para que o ciúme fosse despertado no coração dos judeus e os judeus pudessem então se render ao senhorio de Cristo Jesus. Que nós sabemos muito bem que hoje muitos ainda não reconhecem Jesus Cristo, nosso Senhor, como o Messias prometido, como Cristo. E aí ele diz: Senhor, teus planos são profundos, porque foi assim que o Senhor estabeleceu e é assim que o Senhor nos revela, que o Senhor há de salvar o seu povo, mas há de salvar o seu povo, despertando no coração deles o ciúme através da nossa salvação. Meus irmãos, tudo isso é algo insondável, é profundo demais. Quem poderia entender esse trabalhar de Deus? Meus irmãos, olhando para o Evangelho, não podemos deixar de notar que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo também é algo profundo, e é algo que nos revela uma sabedoria que o homem, na sua inteligência e com toda a sua criatividade, não seria capaz de pensar o que Deus estabeleceu. Nós vemos no Evangelho que Deus, Ele decide vir a este mundo, e quando Deus vem a esse mundo, Ele não senta no trono dos reis dessa terra, Ele vem como um servo humilde, alguém que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Meus irmãos, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez as árvores, os peixes, o sol e a lua, Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, como Ele mesmo diz. Meus queridos irmãos, Deus veio em Cristo Jesus para nos salvar, não fazer uma seleção, uma triagem, um filtro de quem era bom para Ele salvar, simplesmente Ele veio para salvar todos nós, pois a palavra do Senhor, irmão, diz que todos somos pecadores, e todos nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus. Meus irmãos, quem poderia olhar para aquele homem, como um homem qualquer, um homem que não tinha tantos recursos, um homem que o poder dele se manifestava simplesmente pela sua palavra, por aquilo que ele fala, como sendo um homem que iria nos salvar, e nos salvar de uma forma inexplicável, morrendo numa cruz, sendo zombado pelos homens, tomando uma coroa que não era de ouro e tomando um manto, irmãos, que não era de linho, um manto que não era dos reis, mas era um manto de zombaria, um manto onde os homens diziam: tu não és o rei dos judeus? Tu não és o poderoso? Salva a ti mesmo. Meus irmãos, tudo isso é profundo. Tudo isso é um grande mistério para o homem natural, para você que nos escuta. Se você observar apenas pela perspectiva humana, você não conseguirá enxergar muita coisa. Porque você só vai entender e enxergar claramente a grandeza do plano de Deus em Cristo Jesus, se o Espírito Santo desvendar os seus olhos, para que você possa enxergar em Cristo Jesus a face de Deus, a glória de Deus. Meus queridos irmãos, nós devemos glorificar a Deus pela grandeza dos seus planos. Nós que hoje podemos olhar para a cruz e entender o que Deus estava fazendo por nós, nós devemos glorificar, exaltar a Deus pela grandeza dos planos dele. E essa exaltação requer de nós
o reconhecimento, irmãos, que nós não compreendemos muitas coisas do que Deus fez e do que Deus está fazendo. Humanamente não temos condição alguma de compreender. Meus irmãos, aqui nesse texto, Paulo então vai nos permitir enxergar alguns fatos que eu gostaria de destacar para você nessa noite, sobre a grandeza dos planos de Deus, e essa grandeza revela a glória de Deus para nós. Então eu queria que você observasse os fatos que Paulo aqui concluiu a partir do plano que Deus estabeleceu e que Deus revela para nos salvar. Primeiramente, meus irmãos, os planos de Deus, eles fogem das nossas explicações. Esse é o primeiro fato que nós precisamos entender no relacionamento que temos com o nosso Deus. Nós não temos um Deus que vai fazer todas as coisas e faz, e a gente vai entender tudo que Ele está fazendo. Sabe por quê? Porque muitas coisas que Deus está fazendo é tão profundo que você não pode entender no momento. Você só vai entender lá na frente, você só vai entender muito tempo depois daquele momento que Deus realizou aquilo que Ele estava fazendo. Paulo, ele diz assim no versículo 33, em louvor a Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele diz: quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Observe aqui, profundidade, que é algo profundo, algo que está muito, imerso, algo que nós não conseguimos enxergar, porque é profundo demais. Imagine o mar, onde tem algo lá no fundo do mar, e você está lá na superfície tentando enxergar, e você não consegue enxergar. Ele ainda diz que os planos de Deus e o que Deus faz, o conhecimento de Deus é inexplicável. Não é como uma conta de matemática, onde você sabe que 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2. Não é assim que funciona com Deus, irmãos. E ele ainda diz na parte final: quão insondável. O que é insondável? Algo que não se pode saber. Insondável são os caminhos de Deus. Tudo isso Paulo nota nos planos que Deus está realizando na história. Aquilo que Deus está fazendo. Aquilo, irmãos, que para nós não tem explicação. Eu poderia lembrar a você o que aconteceu no finalzinho do ano de 2019, quando nós ouvimos na TV e nos jornais aquela história de um vírus que começou a se propagar na China e que ninguém imaginava que esse vírus iria tomar o mundo todo, irmãos. E nós passamos ali o ano de 2021, 2022, agora eu não lembro bem assim, eu não sou muito bom de data, mas foi nesses anos aqui que precederam, que vieram antes. Irmãos, nós estávamos achando que a vida ia continuar normalmente, de repente aquilo acontece e todo mundo começa a fazer um questionamento: o que é que está acontecendo? Por que Deus está fazendo isso? E ainda hoje perguntamos: Senhor, por quê? Que Tu fizeste o que fizeste a ponto de tirar pessoas que comiam conosco na mesa, pessoas com quem convivíamos, o Senhor ceifou com uma pandemia. E a única resposta que temos, irmãos, é um grande silêncio. É Deus misteriosamente, irmãos, guardando de nós os propósitos que Ele tem naquilo que Ele faz. Meus queridos irmãos, à luz da palavra, nós sabemos muito bem que o que Deus fez, de alguma forma, é um juízo dele sobre a humanidade. Mas nós não somos capazes de perceber a profundidade do que Ele estava fazendo. Irmãos, por quê? Porque nosso entendimento é muito pequeno, porque Deus tem um pensamento infinito e nós somos pequeninos, nós somos finitos demais, pequenos demais, irmãos. É como você tentar colocar toda a água do oceano dentro de um copo. Você não vai conseguir, o copo não vai aguentar. Assim somos nós em relação ao conhecimento de Deus. Deus faz as coisas, Deus determina e decreta os seus planos, irmãos. E nós precisamos reconhecer que o que Ele está fazendo, para nós, muitas vezes não terá explicação. Isso nos leva, irmãos, a uma maturidade, a um relacionamento com Deus não mais de menino, Porque a criança acha que tudo é muito fácil, que tudo tem uma explicação, mas não tem. Quanto mais a gente vai ganhando um certo entendimento, vamos buscando um pouco mais de Deus, a gente vai percebendo, irmãos, que Deus
é muito maior do que o que a nossa mente pode compreender. E os planos dele, irmãos, são planos profundos. Ele tem, irmãos, os caminhos que nós não podemos explicar. Quem poderia imaginar, irmãos, que Deus estava cuidando do seu povo quando lançou José ali dentro daquela cisterna? Quando seus irmãos, tomados pela inveja, lançaram ele dentro daquela cisterna e José sofreu tudo o que sofreu. Foi vendido como escravo, chegou no Egito e ao estar no Egito, irmãos, Deus, cuidando de todas as situações, todas as coisas, providencialmente, Deus coloca José numa posição de honra, de liderança, na maior nação da época, com um propósito que era cuidar do povo da promessa, cuidar da família de Jacó, da qual José fazia parte. Quando Jacó morreu, os irmãos de José, aflitos, chegaram para ele e disseram: José, não faz nada conosco não, escuta o que o nosso pai disse, né? Tem misericórdia dos teus irmãos, perdoa-lhes as transgressões. Eles achavam que José ia matar, mas José, irmãos, teve um entendimento daquilo que é profundo no que Deus faz. Possivelmente, enquanto esteve dentro daquela cisterna, não sabia o que é que estava acontecendo, talvez perguntando a Deus, sem ter explicação alguma: Senhor, por que eu estou sofrendo aqui? Mas depois, irmãos, que o tempo passou, e aquilo que era oculto e profundo para José passou-se a ser revelado, José disse o seguinte, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 22. Olhando para os seus irmãos, ele diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem. Porque Deus está guardando a nossa família, Deus está aguardando a promessa que Ele nos fez. Ele nos colocou agora numa terra aqui no meio do Egito, para nós sermos guardados de uma grande fome. Então José compreende, irmãos, que Deus estava soberanamente agindo na sua história e revelando um plano que era inexplicável no primeiro momento para José, como muitas vezes é conosco, irmãos. Olhe um pouco na sua história, lembre um pouco do que você já passou, lembra daquelas noites em que você chorou sem entender o que estava acontecendo, lembra daquele dia que você perguntou: Senhor, por quê? E Deus simplesmente não respondeu. Mas aí o tempo passa, e hoje, quando você olha um pouquinho para trás, você olha e vê que Deus estava fazendo bem sobre você, que Deus estava livrando você de grandes dificuldades, que Deus permitiu determinadas situações angustiantes e difíceis para que você compreendesse o Evangelho, que Deus permitiu determinados momentos em que você foi quebrado ou quebrada, para que você amadurecesse, e você olha para trás e diz: Senhor, como são profundos os teus planos, porque eu não entendia nada, eu só perguntava e não sabia de nada, eu era pura ignorância, mas hoje eu olho para trás e vejo, Senhor, que Tu estavas fazendo o melhor na nossa vida. Meus irmãos, o tolo acha que ele sabe o que é que vai acontecer amanhã. O tolo, ele tem uma ligeira sensação de que está no controle de todas as coisas, irmãos. Quem de nós está no controle da nossa vida? Há coisas invisíveis que acontecem sobre nós que nós não temos controle algum. Às vezes até um vírus que nos chega, nos abate, até nos mata, e nós não temos controle sobre essas coisas. Meus queridos irmãos, os planos de Deus são inexplicáveis para que você se prostre diante do Senhor e atribua toda a glória a Ele, que você o reconheça como Deus, e não como um ser criado à sua imagem e semelhança, um ser que você passou a olhar para Ele como você imagina que Ele é. Não, Deus não é como você imagina, porque você não pode imaginar Deus, porque se Deus fosse imaginável por você, e essa imaginação fosse Deus, você estaria adorando um ídolo, porque Deus não está no tamanho dos teus pensamentos, nem na minha criatividade. Meus irmãos, outro fato que Paulo aqui vai nos revelar nesse texto, que nós precisamos perceber para que reconheçamos a glória de Deus, para que o adoremos a Deus como Ele é que os planos de Deus são exclusivos dEle, Eu preciso fazer uma diferenciação para você aqui nessa noite. Existem dois planos revelados por Deus na palavra.
Aqueles que são os planos normativos de Deus, onde Deus diz o que Ele quer de mim e de você. E nós sabemos o que Ele quer de mim e de você quando olhamos e lemos a palavra. São os planos normativos. Qualquer pessoa pode ter conhecimento desses planos. Mas existe também na palavra os planos decretivos. Os planos que Deus decretou na eternidade e que nós não sabemos quando vão acontecer, mas eles vão acontecer. Como eu falei para vocês, a pandemia já estava decretada, irmãos, desde a eternidade. Quando é que iria acontecer? Só Deus sabia. A vinda do seu Filho, de Jesus, o nosso Senhor, exaltado e com toda a sua glória, quando é que vai acontecer? Eu não sei, mas está decretado. E estes planos decretados por Deus são exclusivamente dele. Por mais que a gente seja curioso, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu encontro muita gente desejosa de saber desses planos, esses decretos eternos de Deus. Você quer saber onde é que você encontra muita gente assim? Sabe aquela pessoa que é considerada por muitos, né, uma pessoa que traz revelação de tudo, né, que consegue dizer o futuro, o que é que vai acontecer, né? Que abre lá na sua casa um lugar de oração, e tem sempre uma profecia lá, uma revelação do futuro, do que vai acontecer. Pronto. São essas pessoas que se utilizam dos decretos eternos de Deus, que dizem que estão trazendo uma revelação de Deus, para revelar o que é oculto e o que Deus tem para si e é dele, exclusivamente dele, ninguém pode saber. Meus irmãos, veja o que diz o versículo 34. Se não é isso que Paulo aqui vai dizer. Ele diz assim, ó: pois quem conheceu a mente do... que é isso? Quem é que pode perscrutar e entender o modo como Deus raciocina? Como? Quem é que pode? Quem de nós pode, irmãos, andar nos caminhos de Deus e dizer, eu já sei o que é que Deus vai fazer, né? Eu entendo muito bem a maneira como Ele está trabalhando. Meus irmãos, nós não entendemos isso. A verdade é que tem muita coisa que vai acontecer essa semana que você não vai entender nada. E Deus vai lembrar você só o seguinte: saiba que quem está no controle da história, da sua vida, da sua família, da sua empresa, dos seus negócios, sou eu. Sou eu. Só o tolo, irmãos, é quem acha que ele está no controle de todas as coisas. Não está. Irmãos, quem garante que nós chegaremos até a próxima semana? Ninguém garante. Ninguém garante. Você só está aqui, sabe por quê? Porque Deus tem preservado a sua vida. Porque Deus tem livrado você. Irmãos, é Deus quem está no controle da história. E em alguns momentos é que a gente reconhece isso de uma forma muito clara. Ontem eu vinha conversando com os irmãos, o irmão Elinaldo. A gente estava lá na congregação em Lerolândia e vínhamos na Kombi, e os irmãos falando, né, de suas experiências, e o irmão Elinaldo, me permita dizer, Elinaldo, quando chegou ali, próximo ao trevo, ele disse, pastor, aqui, eu vinha certa vez, em uma congregação que ele cuidava lá em Lucena, e ele disse que quando chegou naquele trevo, um carro começou a piscar o farol para ele, várias vezes, e ele ficou preocupado, pisou no freio, mas quando ele disse que dobrou o trevo, irmãos, um carro passou na frente dele. Nesse carro, alguns bandidos pararam o carro, tiraram a pessoa do volante, entraram no carro e levaram o carro embora. Naquele momento ele pensou, se não fosse ele, era eu. Se não fosse ele, era eu. Ou seja, Deus me deu um livramento. Irmãos, há momentos que Deus nos permite ver com muita clareza que é Ele quem está cuidando de nós, que é Ele que está na nossa história, que é Ele, irmãos, que tem andado diante de nós. Mas há muitos momentos que a gente não vai conseguir ver isso, porque são os planos ocultos de Deus, é a mente de Deus trabalhando, e a gente não vai ter esse conhecimento. E Paulo ainda diz assim na parte B do versículo 34, ele diz assim, ou quem foi o seu conselheiro. Aqui são palavras de quem? Lá de Jó, né? Quem foi que deu conselho a Deus? Quem é que chega para Deus e diz a Deus como é que as coisas devem acontecer, como se Deus não soubesse o melhor para acontecer? Sabe quem é que faz isso muitas vezes? Você sabe? Eu e você, orando. A gente muitas vezes ora a Deus como se Deus fosse uma criança
que está aprendendo o ABC e não soubesse soletrar e fazer as coisas. E a gente diz: Senhor, o melhor é que seja assim. Senhor, eu não quero que seja desse jeito. E tem alguns mais ousados, e eu diria, me permitam aqui, com ignorância, né, dizem assim: eu não aceito que as coisas sejam assim. Como assim? Você quer dar conselho a Deus? Você acha que Deus está sendo um tolo em fazer o que está fazendo na sua vida? Você acha que Deus não está cuidando da sua vida bem, não, é? Você acha que até mesmo essa angústia, esse sofrimento, essa situação que você está passando, Deus não sabe o que está fazendo? Meus irmãos, nós aqui não sabemos o que estamos fazendo. Nós não temos ideias, muitas vezes, de decisões que tomamos e como as consequências disso repercute na história, no tempo. Mas com Deus não é assim. Deus sabe, irmãos, todas as consequências do que Ele faz. Como alguém certa vez me ensinou e eu guardo na lembrança, Deus não é pego de surpresa na esquina. Deus não é como nós, que chegamos ali na esquina e eita, me pegaram de surpresa. Não, irmãos, Deus não precisa de conselheiros, Deus é soberano, Deus sabe o que está fazendo. Irmãos, os planos dele são grandes, porque é dele, não é nosso. E nós não temos que dar conselhos a Deus naquilo que Ele está fazendo. Nós simplesmente precisamos reconhecer quem Ele é. E reconhecendo quem Ele é, podemos descansar e dizer: tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para que o melhor se concretize em nossas vidas. Meus queridos irmãos, somos incapazes de dar algum conselho a Deus, mesmo que queiramos, e às vezes até justifiquemos em nossas orações que o melhor é como nós queremos. Não. Aí você poderia me dizer: pastor, então para que a gente ora? Qual o sentido da gente orar se Deus vai fazer o que Ele quer mesmo? Sabe o que acontece na oração, irmãos? Deus se agrada todas as vezes que, embora Ele esteja no controle da sua história, você mostra dependência a Ele. A oração, irmãos, é um exercício de dependência de Deus. Ninguém ora a Deus tendo tudo. A gente ora a Deus quando temos falta de alguma coisa. E Deus se agrada porque tudo vem dEle mesmo. E nós reconhecemos isso quando oramos, quando dobramos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, tudo vem de Ti, eu preciso disso, mas se depende da Tua palavra. Senhor, eu queria tanto que determinadas coisas aconteçam, mas só vão acontecer se Tu quiseres e não se eu quiser. Dependência de Deus. Um reconhecimento que nós deveríamos, se não fôssemos pecadores, trazer de berço. Às vezes tem gente que reclama: eu queria que o meu cabelo fosse encaracolado. O outro diz: não, eu queria que minha pele fosse mais escura. O outro: a minha pele fosse mais clara. Quem lhe deu a pele? Quem lhe deu o cabelo que você tem? Quem deu o corpo que você tem? Você planejou antes de nascer? Você foi lá, como você vai numa máquina e diz assim: espera aí que eu vou selecionar o que eu quero para mim. É assim, é? Não é assim, meus irmãos. Não é assim que funciona. Na nossa vida, irmãos, tudo o que temos foi recebido. A gente é que acha que fizemos e construímos alguma coisa. Não, irmãos, tudo o que temos foi recebido. Mas a comida sobre a minha mesa foi eu que coloquei. Que nada, foi Deus quem te deu força para você levantar, saúde pela manhã. E se você acha que não foi, o grão lá na terra só cresceu porque Deus fez crescer. Por que tudo isso, irmãos? Por que nós precisamos reconhecer isso? Porque Deus, irmãos, é quem nos dá tudo. Porque quando oramos a Ele, nós não vamos ensinar Ele a fazer as coisas. Nós vamos simplesmente demonstrar a gratidão pelo favor que Ele tem sobre a nossa vida. Meus queridos irmãos, além de fugir das nossas explicações e os planos de Deus serem exclusivos dEle, há um terceiro fato que eu queria destacar aqui para você nessa passagem. Os planos de Deus, eles nos revelam graça. Nos revelam favor. O que é graça? Todos nós sabemos, graça é favor imerecido dado por Deus.
É quando Deus decide nos dar aquilo que nós não merecemos. Deus simplesmente nos dá. É favor da parte dele. Ninguém pode dar algo a Deus, né? E a gente precisa lembrar isso. Paulo diz assim, versículo 35, observe na sua Bíblia. Diz assim: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. Me deixe fazer aqui uma pastoral para vocês. Ontem eu estava lá em Lerolândia, fiz essa mesma pastoral. Meus irmãos, a gente tem cantado músicas muito antibíblicas, né? Graças a Deus aqui na nossa igreja, a gente tem sido criteriosos. Temos sentido dificuldades para encontrar músicas realmente cristãs e bíblicas. Mas tem uma música que se canta muito por aí, que diz assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Meus irmãos, se você ler esse versículo aqui, você não precisa ser um doutor para entender o que está claro aqui. Quem pode dar alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Quem pode dizer a Deus: Senhor, o que eu tenho foi eu quem fiz, foi eu quem criei, está aqui, agora eu quero de volta? Quem é que pode fazer isso? Ninguém. Porque tudo o que nós temos vem dele, irmãos. A família que nós temos foi ele que nos deu. O corpo que nós temos foi ele que nos deu. Todo o bem que temos hoje vem das mãos dele. O pão sobre a mesa vem dele. Tudo vem dele. É um ato de graça de Deus, irmãos. Aí a gente não, né? Tem gente que canta: restitui, Senhor, para mim. Eu quero de volta o que é meu. Como se não fosse de Deus já. Meus queridos irmãos, ninguém pode dar algo a Deus, porque tudo já é de Deus. Tem um teólogo alemão, calvinista, eu gosto muito dele, já partiu para a glória. Ele disse uma frase que ficou eternizada acerca do nosso Deus e do governo dele. O nome dele é Abraham Kuyper. Além de ter sido teólogo, ele também foi estadista holandês. Ele disse o seguinte: não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não possa gritar: é meu. O que é que ele está dizendo aqui? Tudo já é de Cristo. Toda a autoridade me foi dada tanto nos céus e na terra. Ele está no controle de todas as coisas. Meus queridos irmãos, os planos de Deus nos revelam uma coisa: Deus é gracioso. Ele, irmãos, é tudo o que nós temos. É Ele quem nos dá o que nós precisamos. É Ele, irmãos, que nos dá o que temos agora e o que ainda vamos ter, irmãos. E tudo isso é graça dEle. Não é porque somos bons, mas é porque o nosso Deus, os seus planos, Ele age graciosamente para nos abençoar. E se você está aqui ou está nos escutando e acha que você tem alguma coisa ou que Deus não fez isso na sua vida, olha o ar que está entrando nos teus pulmões agora. Sinta ele entrando nos teus pulmões e agradeça a Deus. Porque esse ar não depende de você, depende do sustentador do universo, que está no controle de todas as coisas. E que nessa noite nós reconhecemos o favor dele e a graça dele para o louvarmos, para atribuirmos glória a ele e não glória ao homem. Meus irmãos, ninguém pode cobrar a Deus dessa restituição como alguns querem. Nada do que temos foi conquistado por nós, mas é uma obra graciosa do nosso Senhor. Meus irmãos, Deus é tremendo, né? Eu lembrava do controle do nosso Deus essa semana agora na nossa família. Vocês conhecem o meu irmão Michel, e Michel por muito tempo vinha tentando, né, ter um filho com a sua esposa. Foram aos médicos e os médicos disseram: olha, diante da medicina vocês estão saudáveis, não há nada que vocês venham fazer, porque vocês já têm o que é necessário para gerar um filho. E aí eles não conseguiam, até hoje não conseguiram. E aí Michel disse: vamos fazer uma fertilização in vitro. E ele me falava como era, irmãos, o processo é algo assim estrondoso, né? Porque
nos mostra uma coisa que o olho humano não pode ver, que são espermas e óvulos sendo manipulados ali para que haja uma fecundação. E isso é tudo acompanhado pelo casal, né? O casal vai lá e vê numa tela como é que a coisa acontece. Ali, naquele momento, o esperma entra no óvulo, e aí o médico diz, olha, está fecundado, agora nós vamos pegar esses vários óvulos e vamos agora colocar no útero da sua esposa. E eu lembro que meu irmão, quando foi o dia de colocar os óvulos fecundados no útero da esposa dele, ele chegou lá em casa muito contente e nós todos vibrando, né? Ele dizendo, olha, possivelmente vão ser gêmeos, porque você escolhe, né, quantos filhos vão ser. Mas aí o médico disse uma coisa, ele disse o seguinte, eu vou colocar esses óvulos fecundados no útero, mas daqui para frente não é mais a medicina, daqui para frente é Deus. E foi uma semana de expectativa. Depois de uma semana, sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Os óvulos nenhum foi fecundado. Todo o dinheiro investido, todo o tempo investido, todo o sofrimento passado, não foi vão. Foi trabalho em vão, não serviu de nada. Foi uma tristeza para todos nós, toda a família ficou abalada. E nisso nós vimos uma coisa, Deus é soberano, irmãos. É Deus quem dá filho, é Deus quem não dá, e a gente precisa entender isso muito bem. Mas tem o seguinte, quando Deus nos dá uns filhos, Deus muitas vezes tem um plano profundo, que nós não conseguimos entender no primeiro momento. Quando foi esses dias agora, uma senhora jovem, que engravidou e simplesmente não quis o filho. E foi bater na porta de quem? E eles estão felizes, irmãos. Depois vocês vão conhecer, porque ele ainda está novinho, ainda está todo num processo. Eles estão muito felizes, porque aquilo que é profundo, irmãos, eles não conseguiam ver em tudo que estavam passando, mas agora eles estão vendo o que é que Deus estava querendo para a vida dele e para a vida daquela criança. Meus queridos irmãos, Deus é gracioso, é Deus quem dá. E Ele dá muitas vezes de uma maneira que você nem imagina. Você acha que vai ser da forma natural e não é. Deus dá de uma forma que não é natural. Meus queridos irmãos, mas aí num terceiro plano, um terceiro fato dos planos de Deus, que a gente precisa entender que Paulo nos revela aqui, e que simplesmente faz com que os nossos lábios se abram em louvor e adoração a Deus. Paulo vai nos mostrar que os planos de Deus têm um único propósito. E qual é o propósito? A glória dEle. Tudo o que Deus faz é para que Ele seja glorificado, para que todos olhem para Ele e reconheçam como Deus é grande, sábio, justo, misericordioso, amoroso, para que Ele seja honrado e exaltado, tudo o que Ele faz. E no final da história vocês vão ver que é exatamente isso, tudo era para que Ele fosse e Ele seja glorificado. Paulo então diz assim no versículo 36, o último versículo: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Meus irmãos, Deus é a razão dos seus próprios planos. O que é que Deus está fazendo com a minha história, com a nossa igreja, com a nossa nação, com o mundo? Deus está fazendo com que todas as coisas caminhem para que no final da história todos olhem para Ele e reconheçam a grandeza dEle, o poder dEle, a misericórdia dEle, atribuam glória a Ele. Tudo está caminhando nessa direção. Como Ele diz aqui, é por meio dEle. Além de ser, porque é dele, é por meio dele. Isso aqui nos remete, sabe ao que, irmãos? A nossa salvação. No contexto mais restrito aqui, Paulo falando do Evangelho, Paulo já tinha dito nos capítulos anteriores, irmãos, que nós fomos justificados diante de Deus por meio de Cristo Jesus, e não por causa das nossas obras. Então, nós fomos salvos pelo próprio Deus, que vem a este mundo, toma a nossa condição de homens, leva sobre si os nossos pecados, e agora é capaz de nos colocar diante de Deus,
justificados, sem pecado, sem culpa de pecado. Quem foi que fez isso? Você? Eu? Nada, irmãos. Nós não tínhamos condições de fazer. O Evangelho é Deus nos dando, irmãos, a salvação sem que tenhamos nada para dar em troca. É graça de Deus. Por isso que ele diz, é por meio dele, e por fim ele diz, o que, irmãos? E para ele são todas as coisas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a sua história, o tempo que você vai passar aqui, daqui a um tempo, ninguém de nós mais vai estar aqui nessa terra, né? Nós não estaremos mais aqui, e toda a nossa história aqui serviu, sabe para quê? Para que no final, quando Deus nos ressuscitar, quando todos nós estivermos com Ele na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, com o corpo glorificado, nós venhamos perceber como a nossa história fazia parte do que Deus estava planejando para si mesmo, para que todos se dobrassem diante dEle, para que todos reconhecessem que Ele é Deus, que Ele é o Senhor da história, que Ele está no controle de todas as coisas. Ele vai lembrar, você talvez vai lembrar das suas dores e vai dizer, aquela dor eu entendo, era para que outros percebessem como o Senhor cuida de mim, como o Senhor estava comigo. Meus irmãos, a nossa história, tudo o que nos acontece está dentro do plano maior de Deus, e o final deste plano é a glória do próprio Pai, é a glória do Senhor. É por isso que Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera. O seu legado vai contribuir para que no final Deus seja glorificado. Suas lutas, suas dificuldades vão contribuir. O legado e todo esse cuidado que você está tendo com a sua vida para testemunhar, dar o bom testemunho de Cristo, vai contribuir para que Deus seja glorificado no final das contas. Tudo, irmãos, o que Deus fez por nós é para o louvor e para a glória dEle. Não há Deus como o nosso Deus. Ele dá prova do seu amor por nós, pecadores, sendo nós, né, pecadores. Ele nos ama. Meus queridos irmãos, eu queria concluir essas palavras lembrando a você do que é a essência do que eu quero comunicar aqui nessa noite e que a palavra do Senhor nos revela, que os planos de Deus estão para além das nossas mentes limitadas, para que nós atribuamos glória a Ele, para que nós o louvemos pela grandeza dos planos dEle. Deus não quer que você saiba de tudo o que Ele tem para fazer. Deus não quer. Deus quer que você, na sua história, seja mais dependente dEle. Que você todos os dias aprenda humildemente o que Adão não deveria ter perdido no jardim do Éden, que nós fomos criados para sermos dependentes de Deus. Às vezes na nossa ignorância, na nossa falta de fé, a gente diz amanhã, segunda-feira, né? Amanhã eu vou fazer isso, amanhã vai ser assim. É bom que você se planeje. Você não pode ser irresponsável, deixar as coisas correrem sem planejamento. Tem que se planejar. Mas nós devemos lembrar de uma coisa, se Deus quiser. Tiago disse, não é sábio dizer, amanhã eu vou para ali, amanhã eu vou para lá. Como se você pudesse fazer isso sozinho. Você tem que dizer, se Deus quiser. Sabe por quê? Porque a história está nas mãos dEle. É Ele quem controla todas as coisas. Portanto, minha irmã e meu irmão, confie em Deus. Ele está no controle das nossas vidas, mesmo que não conheçamos todas as coisas. Mesmo que não conheçamos todas as coisas. Não vai achar que você tem que saber de tudo que Deus está fazendo. Você não vai saber. E tem coisas que vão acontecer que você vai dizer, não poderia ser em outro, mas é em mim. E Deus vai dizer, é em você mesmo, porque eu estou no controle da sua história. Sejamos humildes, meus irmãos. Sejamos humildes. O que é humildade? Humildade não é andar com a roupa rasgada, de qualquer jeito, com cara de choro, né? Não tem nada a ver com isso, irmãos. Humildade é dependência. Humildade é ser como uma criança que depende do pai, que diz, eu não consigo fazer isso, eu não consigo abrir o achocolatado, papai, abra aqui. Dependência, humildade. Diante dos planos de Deus, o que é que Ele quer de nós? Humildade para sermos dependentes dEle.
A independência entrou no mundo quando o diabo disse a Eva: tu serás como Deus. Jesus vem e coloca as coisas no lugar e diz o seguinte: você agora é filho de Deus. Você agora depende do Pai. Meus irmãos, glorifiquemos a Deus pela graça que recebemos dele em Cristo. Nós não merecíamos o amor dele, mas ele decidiu nos amar. E ele vai te amar até o fim. Ele não vai esperar você se tornar melhor amanhã. Ele decidiu te amar e ele vai te amar até o fim. Isso está dentro dos planos do nosso Deus. E eu queria que você notasse a grandeza dos planos de Deus e respondesse no seu coração: você confia que Deus está no controle da sua vida? Você confia que Deus está no controle de todas as coisas que têm acontecido com você? Confie, confie. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos, fique de pé. Talvez você esteja aqui desconfiado no que vai acontecer essa semana, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então nós vamos orar nesse instante, pedindo a Ele que Ele aumente nossa fé, que Ele nos dê maturidade para nos relacionar com um Deus infinito, nós que somos finitos, limitados. Meu Deus, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, e reconhecemos a grandeza do Teu ser. Meu Deus, se passássemos aqui o restante da noite, dos dias, dos meses e quem sabe dos anos, tentando descrever, Deus, a grandeza do Teu ser, ainda assim seria muito pouco, porque nós não compreendemos em profundidade, Deus, a Tua natureza. O que temos, Senhor, são apenas lampejos que o Senhor nos revela para o nosso bem na Tua palavra, mas há muita coisa que nós não sabemos, nós não compreendemos. Coisas estas, Senhor, que acontecem na nossa família, na nossa saúde, Pai, nos nossos entes queridos, e a gente fica, Deus, sem entender e sem saber. Mas nós te pedimos nessa noite, Pai, aumenta a nossa confiança, para que mesmo, Senhor, sem entender tudo, nós saibamos com toda a nossa força, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é justo, que o Senhor está operando para o nosso bem, Senhor. Toma esta Tua serva, Deus, que tem orado a Ti, Senhor, em fraqueza, que tem reconhecido, Deus, o quanto não consegue controlar todas as coisas, porque todos os dias são coisas inesperadas, coisas que não se esperam, Senhor, que acontecem sobre a vida dela. Meu Deus, que ela possa conhecer-Te um pouco mais, que ela possa, Deus, viver mais levemente, Deus, como um filho, uma criança nos braços do Pai. Meu Deus, nos ensina essa dependência. Pai, toma este Teu servo também, Senhor, que muitas vezes, Senhor, tem agido de uma forma autoconfiante. Meu Deus, que o Senhor nessa noite nos abra os olhos, para que enxerguemos em Ti toda a força, todo o poder, toda a graça, tudo o que precisamos está em Ti. Meu Pai, eu Te oro assim, porque eu sei, Deus, que é esta graça que nós precisamos, para encarar aquilo que amanhã virá, e que nós não sabemos, Senhor, porque muita coisa aparecerá lá que nós não teremos a mínima, nem esperávamos, mas vai aparecer. Eu Te peço, Deus, dá-nos essa graça, no decorrer dessa semana e no decorrer dos nossos dias, para vivermos de forma confiantes e também, Deus, com o nosso coração cheio de louvor a Ti, porque toda honra, toda graça e todo louvor sejam dados a Ti, Senhor. Como diz a Tua palavra, ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento e da sabedoria de Deus. Pai, que em Ti, nessa noite, as nossas vidas estejam, Senhor. Pai, eu Te peço assim, e sei, meu Pai, que Tu estás a fazer e farás bem mais do que o que eu estou aqui pedindo nessa noite. Meu Deus, eu Te peço assim, abençoa-nos nessa semana, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.